Senhoras e senhores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Cadeira na Calçada. Uma prosa super engajada que deixa claro o quanto o etarismo é coisa de gente ultrapassada. Com vocês, Tatiana Esquibuola e Gilda. Bom, eu sou jornalista, eu trabalhei a vida inteira no mercado editorial, com revistas e revistas femininas, né? Então eu envelheci junto com as minhas revistas, porque eu comecei na Capricho, que era uma revista para adolescentes, e aí eu passei pela revista Gloss, que era para mulheres um pouquinho mais velhas, e enfim eu terminei a minha carreira editorial de revistas na revista Cláudia, que é uma revista que, enfim, representava aí as mulheres brasileiras e tinha um enorme peso, né, nas mulheres. E foi muito engraçado porque eu estava na Capricho, no dia seguinte eu estava na Cláudia, eu falei, bom, envelheci uns 35 anos de um dia para o outro ao mudar de público. E eu acho que estar à frente dessas marcas foi muito importante para enxergar a maneira como a mulher se posicionava no mercado e na sociedade, né? Na época da Capricho a gente fazia um monte de coisas politicamente incorretas, e aí quando eu cheguei em Cláudia a gente já estava num momento de grande revisão ali, né? A Cláudia era uma revista que ensinava etiqueta para as mulheres antigamente, como se comportar para os seus maridos, e quando eu estava lá à frente a gente já estava discutindo as questões do feminismo, né? Então foi muito bacana isso. Eu fiz um sabático, e depois disso eu voltei para o UOL, que é uma empresa de tecnologia digital, e no UOL eu estou aí liderando uma série de marcas editoriais, tem sido muito interessante digitalizar a minha carreira. Muito lá no começo eu sempre vi mulheres à frente e como superintendentes, vice-presidentes da empresa, e eu acho que para mim isso trouxe uma perspectiva muito boa de enxergar até onde podemos chegar e até onde pode ir a sua carreira. Eu li muito todas elas, né? Tanto a Capricho como a Cláudia. Eu sou uma pessoa que eu tenho mania de guardar, eu não chego a ser acumuladora, mas tem um lado aqui que eu tenho o número 1 da Cláudia, né? Jura? E era engraçado como foi realmente mudando, né? E quando você lê aqueles artigos lá de trás, é muito curioso, né? Porque as mulheres eram feitas para serem donas de casa, né? Ao mesmo tempo, você tinha já naquela época colunistas tratando de divórcio, falando Já. de coisas que eram muito avançadas para a época, Muito, né? já eram umas coisas que eram, às vezes, polêmicas, né? Exatamente. Porque pegavam. Como que você chegou até aqui, Gilda? Como que você se tornou uma avó da razão? Uma avó da razão? Bom, eu trabalhei em televisão há muito tempo, era figurinista, parei depois, aposentei e tal, enfim. Aí tem que sempre inventar coisa para fazer, né? Éramos 3 amigas que a gente conhece há 50 anos. E sempre aquela conversa, a gente saía toda semana, né? Olha, então, vamos beber não sei onde, o boteco não sei aonde, a conversa veio do boteco, na verdade. Uma outra amiga, já com um olhar bem mais jovem, com outro olhar, falou, por que a gente não faz um canal? A gente entendia de internet a mesma coisa que a gente entendia de como cuidar de passarinho, entendeu? Ou seja, nada. E nada assim, pegava o celular, e nada que fosse tão... Mas aí nós topamos com essa história da gente sempre topar um desafio, vamos fazer. E aí deu certo. No começo, a ideia era falar para os velhos, né? Tanto que a gente tem um livro que chama A Voz da Razão, Quebrando a Cristaleira. Quando, por surpresa nossa, os jovens se interessaram muito. E aí a moçada se interessou, aí vieram as pessoas já mais velhas, e é muito gratificante, porque a gente tem agradecimentos, olha, eu mudei meu jeito de ser, agora eu ando de tênis, eu agora vou aprender a, sei lá, a dançar, vou fazer curso de não sei o quê, porque sempre teve esse bloqueio, né? Sempre, principalmente para a mulher, né, que era feita para ficar em casa. O negócio é, olha,
ela está velhinha, né? Já que a gente odeia quando falam no diminutivo, isso é uma coisa caos. Qual é o seu nominho? Eu não tenho nominho, eu tenho nome como qualquer pessoa, né? Tem hora a gente é um pouco mal criada até nesse ponto, mas a gente vai soltando para as pessoas não ficarem com essa coisa do velho ser um velho, que é um imprestável. Coitadinho, lá, né? Acho que esse tema não é exatamente uma pauta do nosso dia a dia, mas a gente percebe que ele aparece pouco, quase sempre de uma maneira estereotipada, de uma maneira que coloca o velho num lugar, né? E é muito engraçado isso, porque eu vim de um ambiente em que a gente tratava as marcas editoriais como marcas que se relacionavam muito com fases da vida das mulheres, né? Então você colocava na caixa, então a adolescente age dessa maneira, a jovem adulta dessa maneira, e a mulher sexy e a mulher mais madura, que ela já é mais discreta, usa roupas mais discretas. E é um pouco a sensação que eu tenho ao trabalhar o digital, que é uma coisa muito mais difusa, que você não mede exatamente aonde você chega, os segmentos que você alcança, é muito mais uma questão atitudinal do que necessariamente uma questão etária, né? Então, você se relaciona com pessoas que têm a ver com um jeito de viver, uma maneira de pensar a vida, uma maneira de enxergar o mundo, e isso pode acontecer, você pode ter uma pessoa de 60 anos que é ultra jovem, né? A gente tem Viva Bem, que é uma marca de saúde e bem-estar, então a gente está sempre mostrando lá pessoas que estão malhando pra caramba, correndo maratonas, etc. E você pode ter uma pessoa de 25, 26 anos que é absolutamente sedentária e que vive cansada, etc. Então, o que eu entendo é que hoje a questão do etarismo, ela pega um pouco a questão atitudinal também, né? O quanto você consegue estar vivendo o seu tempo. Na minha cabeça, eu não consigo achar que eu tenho 48 anos. A gente não acha. Então... Eu acho que eu convivo muito com gente muito mais jovem do que eu, etc. Então eu acho que tudo isso influencia a maneira como a gente trata essa questão da idade. Engraçado essa coisa da gente não sentir a idade, né? Porque, imagina, eu nem lembro mais como é que é ter 48 anos. Né? Eu lembro que era bom, mas continua sendo bom. Se você ficar, eu tô com 81 anos e agora eu estou com 81 anos, eu vou dentro dos meus limites, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer. Às vezes a gente é criticada, tanto eu como a Sônia, porque faz a tatuagem, porque anda de biquíni, porque não sei o quê, sempre tem essa coisa da crítica, que é o etarismo mesmo, né? Então, eu brinco muito que eu falo, quando eu estou me arrumando, assim, eu olho e falo, Jesus amado, o corpo já não é o mesmo, o rosto já não é o mesmo, estou lá, faço o melhor possível. Quando eu saio da frente do espelho, eu sou a Gisele Bündchen, eu quero que se dane. Eu vou embora nesse meu modelito, né? Assim que eu sou. Eu acho que vai muito da pessoa mesmo, mas se você se render a essa coisa de quererem colocar a gente dentro de uma caixinha para ninguém mexer, você sucumbe, porque como é que você vai fazer? O mundo está aí. Né? Tá girando, a gente tem filho, tem neto, tem bisneto, enfim. E se você não se atualizar, essas pessoas, que o que você falou, você convive com gente mais jovem, a gente também. E se você não se relaciona com eles, começa com muita crítica, eles vão embora. Aí você vai ficando cada vez mais só. Sim. E a solidão vai dar, evidentemente, vai dar... Você vai ficar mal, você vai ficar deprimido. Não que a gente não tenha problemas, todo mundo tem um monte, mas você não pode se ater àquele problema, né? Você tem aquele problema e outras tantas satisfações, né? Mas as pessoas, outra coisa que é muito curioso na pessoa mais idosa, nos velhos, mas eu não sei mexer nisso, no computador, celular, não sabe, aprendeu a vida, passou a vida aprendendo coisa. Eu fico muito brava com essa coisa, eu tenho, lógico, parentes da minha faixa etária. Mas eu não sei. Não sabe, aprende. Pega um professor, se não souber. Vem aqui me ensinar a mexer nesse troço. Então, eu acho que você tem que acompanhar, né? Você ficar para trás é muito ruim.
eu vendo um tempo, pelo menos eu que sou geração X, em que a gente se preparava para ter uma carreira só, né? A gente fazia faculdade É. e hoje, com a expectativa de vida aumentando, a gente vai chegar aí aos 70, 80, a gente precisa estar preparado para ter muitas carreiras, e é uma coisa que você fez, né? Você foi figurinista e agora você é youtuber, influencer, instagrammer. Foi. Eu comecei a trabalhar muito tarde. Comecei a trabalhar com 40 anos. Eu era assim, dondoca 5 cruzes, como se dizia antigamente. Ou seja, tinha toda a mordomia, né? Motorista, essas coisas. E achava a vida era boa, cuidava de filho, aquela coisa toda. Mas quando eu me separei, não que fosse me faltar alguma coisa, porque não foi o caso. Foi uma separação inteligente, né? Tem essa vantagem, a gente casa com gente inteligente, fica mais fácil. E aí eu falei, mas eu não ia ficar em casa. Eu ia ficar fazendo o quê? Filho na escola, e eu sempre gostei de mexer com coisa, com arte, enfim. E eu tinha feito um curso na USP de ouvinte, sobre cenário e figurino. E um professor achou que eu fui muito dedicada naquilo e me chamou para ir trabalhar na televisão. Aquilo que a gente estava falando. A gente aprende. Eu nunca tinha entrado num estúdio de televisão, não. Aprendi, fiquei 23 anos trabalhando com isso, né? Bom, aposenta, continuei a trabalhar. Até que chegou uma hora que que saíram comigo, né? Aí eu falei, e agora faz o quê? Eu tenho essa lembrança de eu levantar no dia seguinte, andar embora numa terça-feira inesquecível, e eu falei, agora o que eu faço hoje? Como é que será que vai ser a vida, né? Era uma coisa muito estranha. Aí fiquei ali, era perto de Natal, Ano Novo, falei, bom, finge que eu estou de férias, né? Vamos ver como é que a gente vai sair dessa. Aí inventei de ter cozinha industrial e eu não gosto de cozinhar, tem esse detalhe, é interessante isso. Aí vamos fazer, vamos. Aí fizemos. Aí ficamos um ano, não deu certo. Aí eu, com essa história de gostar de fazer, pintar, de não sei o quê, comecei a inventar coisa para fazer, para vender, enfim. É o que você falou, a gente vai mudando, né? Até que caiu esse assunto de ser youtuber, né? E foi hilário, porque não tinha coisa que eu não sabia o que era. E a gente foi se adaptando, né? Você foi parar num TEDx contando essa história, né? Foi o TEDx, né? Até fizemos o TEDx com o tema era encontros, né? Paramos em 12 pessoas falando, todos muito já, quer dizer, o teto era de 30 anos, era 30 e nós de 80. Então, uma grata surpresa, porque a gente ficou absolutamente entrosado e aquela meninada cheia de sonhos e foi uma experiência que eu falo inigualável para mim. Deu uma animada assim, falar, bom, mas tem jovens que ainda pensam neste país como um país do futuro. É curioso porque quando eu vim para essa conversa, eu fui ler um pouco, estudar Sim. um pouquinho, e quando se fala em etarismo e os preconceitos e estereótipos que tem ali, é muito engraçado porque em todos os textos que servem para combater o etarismo, está lá escrito que o jovem ele é mais inexperiente, impulsivo, mas ele está mais dentro da tecnologia, e que os mais velhos eles não entendem de tecnologia, mas eles são ótimos porque eles são experientes, eles são confiáveis e etc. Você vê como o preconceito ele está implícito em todos os lugares, até nos lugares que se propõem a virar essa história, né? O Tim Cook, que é o cara hoje o fodão da Apple, o CEO da Apple. Sim. Ele tem 62 anos e ele está lançando lá um óculos que vai revolucionar a maneira como a gente vai consumir conteúdo e etc. Né? O Steve Jobs, quando lançou o iPhone, ele já tinha mais de 50 anos, ele tinha 52 anos. Então, eu acho que é muito mais uma questão de aprendizado e dos ambientes em que você está envolvido do que necessariamente você saber ou não. A gente volta de novo, a gente aprende, a gente convive, aprende, sabe. Você tem 3 coisas, né? Você tem o estereótipo,
o preconceito e a discriminação, né? Então, o estereótipo é a imagem que a gente tem do velho. O preconceito é como a gente sente aquilo, né? Então, você olha para o velho e você, bom, ele não vai dar conta, ele vai falar qualquer bobagem, E a discriminação é o que a gente faz com esse sentimento, que é, talvez não propositadamente, mas a gente vai, não, esse cara para esse projeto melhor não e tal. Eu gosto muito da Marina Silva, acho que, se não me engano, tem 65 anos. A Marina, você olha para ela, ela é uma senhorinha, de coque, óculos, saia, porque ela é evangélica, ela usa saia. Então, ela é a imagem da pessoa mais velha. Mas ela é moderníssima, as ideias que ela tem são muito modernas, ela pensa o meio ambiente de uma maneira que muitos empresários ou muitos jovens lá, gigantes da tecnologia, da publicidade, não pensam. Então, eu acho que a gente precisa desfazer esse estereótipo até de que você precisa até fisicamente ser moderno para ser jovem. Não, você pode ser jovem tendo uma imagem que tem a ver com a sua idade. Sim. Né? Me interessa muito pouco essas mulheres que, ela tem 50 anos e ela parece ter 30. Foda-se, né? Me interessa muito pouco isso. Eu adoro ver gente que envelhece e da maneira como a gente envelhece. A gente tem menos colágeno, o cabelo fica branco, a gente pinta. Né? Então, assim, me interessa muito menos isso do que a pessoa que pensa de um jeito moderno. Mesmo porque, se a gente não envelhecer, a outra opção é ruim, né? Exato, né? Pois é, eu acho essa coisa do etarismo, do preconceito, às vezes vem da própria pessoa, né? O próprio velho se coloca... Eu não gosto da palavra idoso, eu acho, não é idoso, a gente não é idoso, a gente é velho, né? Pronto, acabou. E ele mesmo se põe essa pecha de, né? Eu não sei, eu não consigo, eu não faço. Eu tenho, assim, pessoas da minha família mulheres que é tudo a mesma faixa, né? Não, agora a mamãe não está mais dirigindo. Por quê? A gente achou melhor. Eu falei, a gente, vocês, filhos, estão achando melhor? Você perguntou se ela quer dirigir ou não. Então, tem essa coisa, esse bloqueio que as pessoas fazem contra o velho. E é uma coisa que limita aí essa falta de autonomia, né, que você vai tendo, porque você não pode, cuidado para atravessar a rua, cuidado para atravessar a rua desde que você nasceu. Que a mãe fala para ele, cuidado para atravessar a rua. Claro, se você atropela tanto faz você ter 7, 17, 27 ou 107. Você vai limitando o velho aquilo, né, a ficar na cristaleira. Por isso que o nosso livro tem o Quebrando a Cristaleira, porque é para quebrar. Aí, como o gay saiu do armário, os velhos têm que sair da cristaleira. Não tem jeito. Quando a gente aposenta, foi o que eu falei no dia seguinte que eu aposentei, falei, faço o que hoje? Eu estava tão habituado a acordar cedo e ir lá, faz o que você não, sempre quis fazer e não pôde. Eu queria tanto saber pintar, vai aprender. Queria dançar, vai aprender. Hoje você acha na internet N coisas para você fazer. Vai lá e faz. Qual é a diferença de você fazer com 50 ou fazer com 70, desde que você seja feliz? Você sabe que outro dia eu escutei a Mônica Martelli, que eu adoro. Ela é ótima. A gente fez uma reunião, enfim, e ela falou uma coisa que me marcou bastante, que é assim, depois dos 45, a gente está entrando na fase mais longa da nossa vida. É verdade. Né? E aí você tem o período dos 20 aos 30, você precisa ganhar a vida, você precisa, né, construir sua carreira profissional, depois você está cuidando dos filhos, etc. E aí quando a gente finalmente tem tempo e tem dinheiro, nos é negado o direito ao sucesso profissional ou à maturidade profissional. É muito injusto, é verdade, né? O quanto, porque a gente vê as mulheres ali lutando, puxa, licença maternidade, eu preciso cuidar do meu filho, eu queria ficar com meu filho em casa. Principalmente para as mulheres, isso, quanto é sofrido. E aí quando você chega numa idade em que você está plena, seus filhos já não precisam de você, e você tem muito a oferecer para as empresas, para as corporações, claro. Você é descartado, né? A história da aposentadoria compulsória é um horror, né? Enfim, então quer dizer que você chega a uma determinada idade e acabou? E você não pode, você não vale mais? Eu estou fazendo uma pós-graduação e às vezes eu vejo, puxa vida, fazer faculdade com 20 anos,
você não está interessado naquele pensamento, é muito diferente, você está interessado em entrar no mercado de trabalho, em ser útil e etc. O foco é outro, Exatamente. né? Aí quando você olha um texto de um pensador com quase 50 anos, é outra coisa, né? Então, a gente só devia fazer pós-graduação depois dos 50. Com certeza. Porque é uma outra maneira de enxergar o mundo e de um interesse mais genuíno, talvez, né? Enfim. Com certeza. Eu acho que o Brasil tem um pouco essa coisa de desvalorizar um pouco o velho, né? Assim, as pessoas que tenham sei quantos mil anos de trabalho, seja na área que for, e falam, não, agora é melhor dispensar porque está velho, né? Está velho, mas tudo aquilo que carregou, onde é que está? Está lá dentro dele. Então, essa parte do etarismo é muito triste. Tem aquele filme, não sei se você já viu, O Estagiário, acho que é o Robert De Niro, que ele entra lá numa empresa de uma moça que ela é tipo um e-commerce de moda e tal, e ele entra para ser estagiário ali, né? E é engraçado que assistindo esse filme, eu passei por uma experiência entre uma empresa e outra, né? Eu fiquei muito tempo numa empresa e aí eu fiz um sabático que era para ser de 6 meses e que virou de 1 ano e meio. Porque eu não consegui me recolocar num primeiro momento e porque as propostas que surgiam ou eram salários menores, porque afinal eu era diretora, Sim. ou eram uma experiência que eu achava que não era compatível com a minha, que era menos experiência. E esse filme do estagiário, né, ele nos coloca exatamente nesse lugar que talvez, quando você, à medida que você envelhece ou que você alcança posições, você precisa estar disposto, o quanto você está disposto a recomeçar, a aceitar, se colocar numa posição que não é a mesma em que você esteve. Sim. Eu acho que tem uma questão difícil de trabalhar aí, muito. né? Do orgulho. Foi pela primeira vez eu tenho um chefe que é mais jovem do que eu. Então, eu acho que essas questões todas, elas permeiam ali a questão da idade, né? E acho que tem a questão também da mulher. Eu não sei se para a mulher é mais difícil envelhecer nesse ambiente corporativo, assim, né? Tem a questão, fala-se muito da questão da menopausa, do quanto o ambiente corporativo está preparado. Eu ouço histórias, ainda não aconteceu comigo, mas eu ouço muitas histórias de eu estava numa reunião e de repente eu comecei a sentir um calor e eu não sabia o que fazer. Enfim, né, o quanto para a mulher ainda pode ser mais penoso esse processo de envelhecer dentro do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho. Com certeza. Eu acho que para a mulher sempre houve isso, né? E quando se sabia pouco sobre isso. Hoje se sabe mais, mas continua. Não, porque a mulher menstrua, porque a mulher para de menstruar. E tem uma coisa, cada um é um. Não, você passou na menopausa, eu posso não ter passado. Então fica essa coisa, fica uma pecha ali. Eu acho sempre que a mulher, desde sempre, ela sofre mais com isso, né? Desde lá atrás, né? Quando a gente era criada para ser dona de casa. Eu lembro que eu tinha uma prima que ela se formou secretária. Naquela época você fazia o curso normalista, que era ser professora, ou secretária. Eu me formei secretária, só que eu não cheguei a trabalhar. E ela foi trabalhar. E todo mundo achava ela coitada. Coitada, ela tem que trabalhar. Como assim, coitada? Graças a Deus, tem trabalhado, tem o dinheiro dela, faz o que quer. E se você pensar que com 18 ou até 20, é tão difícil você escolher uma profissão, né? Que você falou que a gente vai mudando de profissão por causa disso, porque como é que você vai saber o que você quer fazer com 18, 19 anos? Você não sabe nem o que é a vida direito. Eu acho absolutamente louco isso, né? É muito jovem, você com 18 anos é muito jovem para você saber o que quer. E se for pensar, né, uma graduação dura o quê? 4 anos. Pois é. Hoje a gente olha 4 anos, é tão pouco, né? É muito pouco. E nesse universo fluido em que a gente vive, que você precisa saber de muitas coisas, o quão positivo é você ter muitas formações, né? Então, se você tem a disposição e o tempo, eu acho muito
que a gente precisa estar pronto para Precisa estar pronto se formar novamente, para encontrar novos começar de caminhos, novo, né? para Você tem começar. que recomeçar, não tem jeito. Para ser feliz, né? O pessoal pergunta, como é que é esse negócio de ficar velho, né? O negócio de ficar velho é o seguinte, a gente tem que procurar a felicidade, foi o que eu já falei, não é que você não tenha problema, tem. Mas eu lembro que uma vez eu recebi uma pergunta de um rapaz, falou, ai meu Deus, agora o que eu faço que todo domingo eu tenho que almoçar com a minha família? Mas eles estão ficando tão chatos, aí a gente responde, não é que eles estão ficando, eles sempre foram, você nunca percebeu, né? A reunião de família. Sendo domingo, se você trabalha, então você quer sossego, né? E é uma coisa que acontece, quer dizer, você tem, quando que fala, como é que você se prepara para a velhice? Não é que a gente se prepara, a gente procura fazer da vida uma coisa mais leve. E você se preparar para não ter dó de si mesmo, né? Isso que eu acho muito importante. Falar, estou ficando velho. Eu fico com uma raiva quando falam isso para mim. Porque a gente já está velha, a gente não, você que está, eu não estou não. Minha cabeça está boinha ainda, viu? Eu diria que o esforço compensa, a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo e se dedicar muito. E talvez se eu pudesse mudar alguma coisa, eu acho que seria me abrir mais para outras possibilidades, né? A gente fica meio bitolado ali e sempre com medo de olhar para os lados. Eu acho que talvez olhar um pouco mais para os lados, até para me preparar para esse momento da vida em que, se eu tivesse lá na década de 50 do nosso século passado, que eu já estaria ali morrendo, talvez pensar que eu pudesse também ter outras coisas paralelas. Eu acho que ter os caminhos paralelos vai ser cada vez mais importante para essa geração que vai viver muito mais e que a qualquer momento pode precisar de outras ideias, de outros caminhos, explorar novos sentidos, novas carreiras. Cada etapa que eu fazia, eu ia exatamente descobrindo alguma coisa que eu achava interessante para fazer, né? E o negócio de você pensar olhando para frente, falar, bom, acho que eu não quero mais fazer isso, eu vou mudar. Mude, faça, porque a velhice não é um castigo. Você tem que ir se adaptando, né, à sua idade, à sua forma de vida, para que a sua velhice seja gratificante, né? E manter o bom humor. O bom humor é uma coisa que eu acho que é essencial na vida, né? Que você dá risada dos outros e de si mesmo, né? Porque a gente, de vez em quando, tem que rir muito da gente. Não se levar muito a sério, né? Não é? Levar muito a sério a coisa. E o convívio com os mais jovens é essencial, tanto com os mais jovens quanto com os mais velhos. Mas o jovem, você começa a ver uma outra visão, um outro jeito que você tem de olhar o mundo, que eles têm de olhar o mundo, e aí eles se chegam e você vai aprendendo mais, né? Você ensina, mas você aprende pra caramba, né? Eu falo sempre isso, eu falo que o futuro somos nós, os velhos.